Graça e paz. No vídeo anterior nós falamos sobre a pior decisão da história. Nesse momento, nós vamos fazer uma análise um pouco mais minuciosa daquilo que desviou Adão e Eva do seu caminho. O que leva alguém a tomar uma decisão tão terrível? Afinal de contas, a gente já disse aqui, eles são os vencedores do prêmio, a pior decisão da história. Tudo começou quando Eva elevou seus próprios desejos acima dos conselhos de Deus. A árvore era desejável, era agradável aos olhos e aparentemente a tornaria uma mulher sábia. No momento da decisão, aquilo significava mais para ela do que as palavras que Deus lhe dissera. Ela foi enganada pelos seus próprios sentidos, e isso lhe deu a coragem para deixar de lado a palavra de Deus. Em essência, o que a serpente lhe disse foi: Eva, sinta, não pense. A aparência não é boa, então faça logo isso, prove a fruta. Se você se sente bem, como isso pode ser ruim? Se você se sente bem, como isso pode dar errado? Se isso te deixa feliz, por que não decidir? Se isso te faz você se sentir alegre, se isso traz uma motivação nova, então você está correto no que está decidindo. Claro, óbvio, as nossas emoções nem sempre nos enganam. Mas a exemplo do que ocorreu com Adão e Eva, somos frequentemente tentados a seguir pelo caminho mais fácil, quando estamos atrás de algo que desejamos. As decisões que tomamos parecem tão simples, contudo, suas consequências podem ser devastadoras. Deus advertira Adão e Eva que eles morreriam se comessem do fruto errado, se desobedecessem, mas àquela altura não faziam a mínima ideia do que fosse a morte. Não havia nenhum exemplo de morte no lugar onde eles estavam. Talvez Eva estivesse curiosa. Talvez ela pensou: o que será que é a morte? Eu estou curiosa para saber o que Deus chamou de morte. Talvez seja uma experiência maravilhosa, porque tudo aqui é maravilhoso. Talvez seja melhor que a própria vida. Além disso, havia ainda a promessa adicional que, se comessem, seriam como Deus, isto é, conhecedores do bem e do mal. A nossa mente pode justificar qualquer coisa que o nosso coração deseje fazer. Queiramos admitir ou não, somos impulsionados pelos nossos desejos. E é aí que abrimos uma janela para o nosso coração. É aí que se abre um lugar para que o nosso coração seja alcançado. Podemos até pensar que tomamos as nossas decisões com base em análises racionais, mas somos muito mais influenciados pelas nossas paixões e pelos nossos apetites. Nós somos muito mais passionais do que racionais. Como temos que viver com a nossa consciência, racionalizamos cuidadosamente o que realmente desejamos fazer. E continuamos a racionalizar depois de termos atendido aos nossos próprios desejos. A nossa mente se torna escrava de tudo aquilo que os nossos desejos exigem. A nossa mente se torna escrava de tudo aquilo que os nossos desejos exigem. Ela se submete aos desejos. Repetimos a nós mesmos: ninguém é perfeito, mas eu sou uma boa pessoa. Além disso, não foi por minha culpa que as coisas deram errado. Eu não tive culpa, não foi por minha culpa que as coisas chegaram a esse ponto. Alguns momentos depois de Adão e Eva pecarem, eles dão início ao jogo de empurra. Adão jogou a culpa em Deus e em Eva. Eva jogou a culpa na serpente. Eles foram incapazes de se verem como realmente eram
E o mesmo acontece conosco. A nossa tentativa de racionalizar se torna profunda, duradoura, e nós ficamos entrincheirados, até que sejamos empurrados para fora. E chega o momento em que a realidade vem à tona, e normalmente é preciso um momento de crise para que a nossa consciência seja despertada. Racionalizamos cuidadosamente o que desejamos fazer. Sabe, porque tudo que nós queremos é atender aos nossos desejos. A maioria das pessoas muda somente quando enxerga a luz. Mas seria mais exato dizer que somente quando sentimos o calor da pressão das decisões, das consequências, é que a mudança chega. Eva deu à luz a um filho chamado Caim. Enquanto cuidava de Caim, não fazia ideia das consequências do pecado que aguardavam aquela pequena e linda família. Quando nasceu o segundo filho, eles o chamaram Abel. Ele cresceu, se tornou um homem piedoso e aprendeu a trazer o tipo certo de oferta a Deus. Caim, o primogênito, trouxe uma oferta tirada do fruto da terra. Deus, porém, rejeitou a sua oferta no mesmo momento em que aceitava a oferta de Abel. Foi naquele momento que a inveja começou a criar raízes no coração de Caim. Em um ataque de ira, ele assassina, ele mata seu irmão. Mais uma decisão terrível. Assim começa a longa e sórdida história das famílias disfuncionais. Quantas decisões que nós tomamos que tornaram casamentos, famílias, ambientes disfuncionais. Quantas decisões que nós tomamos que comprometeram o ambiente no qual nós estávamos inseridos. Quantas decisões tomadas no ambiente onde estávamos inseridos geraram personalidades, geraram pessoas, geraram famílias, geraram ambientes, até mesmo instituições disfuncionais. Que Deus esteja conosco e nos dê uma mentalidade e um entendimento para reordenar tudo aquilo que ficou disfuncional na nossa história. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.